pessoal. Então vamos, depois da gente se emocionar, são várias coisas, né, que acontecem na nossa vida todos os dias, e a gente tem uma casa que nos recebe com muito amor, com muito carinho, com essa família que nós temos aqui no CELI. A gente passa vários e vários dias aprendendo uns com os outros. Então é maravilhoso fazer parte dessa seara, fazer parte dessa casa maravilhosa. Como estamos aí no aniversário do nosso Mestre Jesus, a gente vai falar um pouquinho dele e trazer um pouquinho para cada um de nós. Porque Jesus, ele já começou a dar um primeiro exemplo para nós, que foi de humildade. Porque ele nasceu numa manjedoura, junto de vários animais. Desculpa. Então, todas essas coisas que Jesus veio nos trazer, não aconteceu por acontecer. E se nós fizermos uma reflexão, nós vamos notar que tudo tem um porém, tudo tem um porquê, para que nós possamos fazer reflexões, pensar na nossa vida individual, naquelas coisas que nos acontecem. Então Deus mandou o seu Filho, por quê? Porque nós estávamos desorientados. Nós precisávamos ter um caminho a seguir. Claro, já tinham vindo vários outros neste planeta, e eles não tiveram êxito, que nem o Moisés, por exemplo, né? Que ele veio com o mesmo objetivo, de nos mostrar um caminho. Mas naquela época, muito ignorantes que nós éramos, a gente não conseguiu entender a mensagem que ele veio nos trazer. E mesmo Jesus, da forma como ele veio, um espírito, o maior espírito em evolução que já pisou nesse planeta, nos mostrar tudo que ele veio aqui fazer, inclusive morrer na cruz, né? E muitas vezes nós não conseguimos aprender ainda. Mas se nós tirarmos para nós essas lições de humildade, Jesus, ele não ficava chateado, brabo, nada com ninguém. E se serve de conforto para os nossos corações, se a gente prestar bem atenção na história, a gente vai ver que os próprios apóstolos, uns com os outros, não era essa maravilha. Nós tivemos um Judas que foi traidor. Nós tivemos Pedro, que além de estar junto com Jesus por 3 anos, ele negou Jesus 3 vezes. E ele se deu de conta só quando o galo cantou de manhã. Então a gente vê vários dos próprios apóstolos não se entendendo uns com os outros. E isso que eles estavam acompanhados de Jesus. Muitos deles custaram a ter o entendimento daquilo que Jesus, da proposta que Jesus veio trazer para nós. Que era o amor que nós deveríamos ter conosco e com o nosso próximo. E é exatamente esse ensinamento que até hoje a gente está tentando aprender. Está tentando fazer com que isso aí entre dentro de nós. Mas para que a gente consiga isso, nós temos que começar a olhar para dentro de nós mesmos. Fazer um autoconhecimento. Imagine que a gente hoje em dia se fala muito em reforma íntima. E tem muitas pessoas que pensam que reforma íntima é pegar o eu, pegar o Celso hoje não está bom, bota o Celso fora e a partir de amanhã vai nascer um novo Celso.
Por quê? Porque eu vou fazer uma reforma íntima necessária em mim. E as coisas não são assim que funcionam. Tudo que existe no Celso, ou em cada um de nós, existe coisas boas. E a gente, aquela experiência que nós já pegamos, aquilo que nós já entendemos, aquilo que nós já sabemos, a gente não pode pegar simplesmente desprezar, botar fora. Cada um de nós tem coisas maravilhosas. É que muitos de nós ainda não souberam despertar para essas coisas boas que nós temos dentro de nós. Ou talvez não tivemos a oportunidade ainda. Mas para fazer reforma íntima, é só a gente fazer uma reflexão e ser realista conosco mesmo. E saber, eu sou egoísta. Eu sei das minhas dificuldades, das minhas limitações. Então, para esse ano, eu vou trabalhar em cima disso aí. Eu quero ser melhor de mim por esse ano. Um exemplo bem claro, que é mais fácil de entender. Para aquelas pessoas que fumam e que o cigarro faz mal, que têm vícios mesmo, eu quero fazer uma reforma íntima, eu quero me melhorar, meu objetivo é parar de fumar. Por quê? Porque isso aí vai fazer bem para mim. Eu sei que eu não consigo parar de fumar se eu não fizer algo. E a gente tem que aliar as coisas materiais com as espirituais, tendo fé no coração de que a gente vai atingir esse objetivo daquilo que a gente quer. E depois, dependendo da dificuldade de cada um de nós, eu estou dizendo para vocês um exemplo até um pouco que seja meu, porque eu fumei há anos e anos 3 carteiras de cigarro por dia. Chegou um momento assim que, na verdade, o que aconteceu, eu peguei um ônibus, né, para ir para o centro de Porto Alegre, e eu sentei na janela do ônibus e veio uma senhora de idade assim, já sentou do meu lado no ônibus. Aí ela pegou e disse assim para mim: meu filho, tu me desculpe, mas eu vou levantar daqui porque o teu cheiro do cigarro está insuportável. Bom, para dizer para vocês, na primeira parada que teve, a primeira ali, eu desci do ônibus, né? Mas, na hora assim, eu fiquei chateado com ela, né? Porque teve muita gente dentro do ônibus que ficou me olhando e coisa, né? Mas aquilo ali me serviu para mim, né? E depois, muitos anos depois, quando eu disse assim, bom, agora eu vou ter que dar um jeito, né? Que isso aí, além de estar me afetando a saúde, começa as pessoas à minha volta a saberem, né, que isso aí é um mal. Então eu comecei a fazer um planejamento. Eu não disse assim, ó, amanhã eu não fumo mais. Porque eu sabia que isso não funciona, né? Eu já tinha tentado 2 vezes e não tinha conseguido. Mas isso aí para mim foi um estopim. Planejei durante 3 meses uma forma de eu conseguir parar de fumar e com muita oração, muita dedicação, persistência, perseverança, 3 meses depois eu não estava fumando mais nenhum cigarro, nenhum. E aí eu ficava pensando, né, como será que eu poderia encontrar aquela senhora? E eu queria agradecer a ela. Mas eu não me lembrava nem do rosto mais dela, né? Porque na verdade eu fiquei até com um pouco de ódio dela, né? Mas depois, claro, depois ela foi a minha salvação. Então, eu só citei um exemplo, mas a gente tem que fazer uma reflexão e ver aquilo que a gente não está contente conosco mesmo. E isso é a reforma íntima que nós deveremos fazer. Se eu tenho raiva, tem pessoas que têm muita azia, dor de estômago, isso aí são coisas que a gente tem que tratar espiritualmente também. Espiritualmente. Então, a gente precisa prestar atenção nas coisas que acontecem conosco, porque o que acontece no nosso corpo físico é um reflexo daqueles sentimentos que nós estamos tendo. Tudo aquilo que não faz bem para a gente, com certeza a gente vai ter que fazer uma mudança, uma reforma, a gente vai ter que mudar
a maneira de agir, a maneira de fazer as coisas. E aí a gente vai ver que a vida da gente começa a melhorar aos pouquinhos. Eu, quando entrei nessa casa, nunca me esqueço, sentei lá naquelas cadeiras, numa daquelas cadeiras lá, e eu posso dizer para vocês, exatamente naquele dia, uma terça-feira de tarde, eu encontrei Jesus. Exatamente ali. Eu sempre gostei muito de ler. Teve uma época que eu lia mais de 10 livros por mês, mais ou menos, né? Eu lia, olha, eu devorava livros, sempre gostei de ler. Só que uma vez, um amigo meu pegou e me perguntou assim, o Valmor, esse meu amigo chegou e disse para mim, Celso, que legal que tu lê 10 livros por dia, por mês. Muito bom isso aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que tu faz com todas as leituras que tu faz? Eu digo, estou aprendendo, estou sabendo mais do que eu sabia antes. Ele disse, não é isso aí. O que tu faz para o teu próximo com aquilo que tu aprende nos teus livros? E aí me caiu a ficha. Então eu digo, eu encontrei Jesus foi em vários momentos. Foi numa dica de um amigo, foi quando eu entrei aqui no CELI, porque antes eu sabia que existia Jesus, eu fazia minha oração, muitas vezes nem terminava, me deitava de noite, Pai Nosso que está no céu, nem me lembro se eu terminava a oração. Então, eu não dava tanto valor para a minha vida espiritual quanto eu dei quando eu comecei aqui no CELI. Claro que não precisa ser num centro espírita, cada pessoa tem a sua religião, a sua maneira, ou até não tem nenhuma religião, dependendo, né? Mas para mim aconteceu aqui. Aí eu comecei a conhecer pessoas incríveis, pessoas que ajudam, e aqui também, nós também temos problemas. Os problemas, simplesmente por eu entrar no CELI aqui, não quer dizer que eu não vá ter mais problema nenhum, porque senão vinha todo mundo para cá e saía daqui, né? Não é isso. Mas aqui a gente aprende a se trabalhar. A gente tem que entender que não adianta a gente colocar a culpa em A, B, C ou D para as coisas que nos acontecem. Porque tudo isso aí depende de cada um de nós. A gente tem que trabalhar e ir em busca daquilo que nos faz bem. O momento em que eu tiver 100%, o momento em que eu tiver tranquilo, em paz, sabendo que aquilo que eu fiz foi o melhor que eu podia fazer, a gente vai começar a poder ajudar outras pessoas, a gente vai trazer para a nossa volta a espiritualidade superior, a gente não vai trazer aqueles espíritos que estão sempre sugando um e outro. Quando a gente começa a agir de forma diferente, a espiritualidade começa a nos auxiliar mais. Ele está merecendo. E assim é que nós devemos fazer. Então, se a gente for ver, eu até trouxe uma história bem legal ali, não é uma história, né? Mas eu não vou ler, até porque a gente não tem tempo, a dona Lília já está na volta aí, né? Mas, quando é que a gente conheceu Jesus, né? Paulo de Tarso, por exemplo, perguntado para ele, quando é que Jesus chegou na tua vida? E ele falou, eu estava indo para a estrada de Damasco em busca de pessoas que eram seguidoras de Jesus. Quando eu senti aquela luz clara, forte, alta, em cima de mim, eu caí desmaiado. Quando eu me acordei, eu estava cego, não enxerguei. Só vi um vulto à minha frente e pelas vestes, pela luminosidade, eu vi que era Jesus. E Jesus chegou perto de mim e disse, Paulo, por que me persegues? 3 vezes ele repetiu.
Então ele descobriu que Jesus entrou na vida dele naquele momento. E Jesus ainda disse para ele: vai até a próxima cidade, vai até uma estrebaria, assim, tem uma pessoa com o nome de tal, fala com ele que você vai voltar a enxergar. E ele fez isso e é um dos maiores seguidores de Jesus. E em vida ele não conheceu Jesus. Em vida ele não conheceu. E assim, para Pedro, perguntaram para Pedro: Pedro, quando é que tu realmente conheceu Jesus? Quando é que Jesus nasceu na tua vida? Exatamente quando eu neguei ele pela terceira vez. Porque Jesus tinha dito para ele que ele negaria ele 3 vezes e que na terceira vez o galo cantaria. E quando ele negou pela terceira vez que não conhecia Jesus e o galo cantou, ele se debruçou no chão e começou a chorar convulsivamente. E ali naquele momento ele fez de tudo para botar em prática aquilo que Jesus tinha vindo ensinar, que já fazia 3 anos que andavam com eles. O próprio Judas também trocou a vida de Jesus por 30 denários, que era a moeda da época. Perguntado para ele quando é que ele conheceu Jesus, porque Jesus, depois de desencarnado, primeiro espírito que ele procurou, exatamente o Judas. Ele ficou diversos dias em volta de Judas para consolar ele, para fazer com que ele retornasse. E nós? Quando é que nós conhecemos Jesus? Quando é que Jesus nasceu? Ou será que ele nasceu? Será que ele vai nascer ainda? Isso é a proposta que ele trouxe para nós. Para que nós tenhamos um entendimento de todos os ensinamentos e que nós possamos entender que se nós voltarmos para dentro de nós e tentarmos eliminar todas as deficiências, as limitações que nós temos, e isso a gente se faz com autoconhecimento, uma autorreflexão. Porque muitas vezes a gente faz promessas. Vou pedir para o santo tal que eu quero perder 3 quilos. Vou pedir para o santo tal. E isso, pessoal, não funciona. A gente tem tanta força dentro de nós. A nossa fé ela é tamanha e nós não mensuramos esse tamanho que nós temos na nossa fé. E a gente vai em busca. Na verdade, a gente terceiriza a nossa fé em busca de outras pessoas, fazendo pedido para eles uma coisa que está dentro de nós. E é essa mudança que nós temos que tentar fazer a cada ano, um objetivo de cada vez. Mas objetivos significativos que façam com que nós demos um salto na nossa evolução espiritual. Esse é o objetivo de cada um de nós. Isso é o ensinamento que Jesus veio nos trazer. Que a gente possa entender as palavras dele. Porque ele não veio aqui e morreu na cruz por nós em vão. Ele foi preparado anos e anos. Jesus já veio nos trazer a espiritualidade para nós. Allan Kardec apenas codificou aquilo que já era de conhecimento de todos, através daquilo que eles chamavam de bruxas ou bruxos, através de pessoas que eles chamavam de loucas, de loucos, mas que na verdade
eles estavam sendo utilizados pela espiritualidade para nos auxiliar nas coisas que a gente precisa fazer aqui. Nosso mentor espiritual, ele está aqui, ele não é o nosso mentor espiritual, o nosso, que eu digo, de cada um de nós, ele não é um Deus, ele é um espírito um pouco melhor que o nosso. Então, ele está aqui para nos auxiliar, mas ele também está aprendendo. Em certos momentos, ele precisa sair de perto de nós para fazer outros atendimentos, mas tão logo ele possa, ele volta e continua no nosso auxílio. É que muitas vezes a gente não consegue entender as intuições, aqueles pensamentos que a gente pensa assim, não sei nem de onde eu tirei isso. É exatamente, se a gente começar a prestar atenção, se a gente tentar entender, é exatamente os nossos mentores, a espiritualidade, que está tentando nos mostrar um caminho. Não adianta a gente, na virada de ano, fazer promessas e mais promessas. Vamos ter um objetivo de cada vez. Um objetivo, por pequeno que seja. Se nós não temos muita convivência com um parente, com um amigo, um vizinho, vamos tentar mudar isso. Hoje em dia, nas famílias, a gente está perto e ao mesmo tempo está longe. Todo mundo se conversa por telefone. Não se ouve a voz das pessoas mais. E sim, só se lê as mensagens. E às vezes a pessoa pode estar do ladinho. Lá em casa esses dias eu tive que rir. Nós fomos almoçar e o meu filho estava lá no quarto dele. A minha esposa, em vez de ir lá chamar ele, mandou uma mensagem: o almoço está pronto. Eu digo, olha, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Tá, pessoal? Então que a gente possa fazer uma reflexão nesse final de ano. Estamos aí no aniversário do nosso Mestre Jesus. Vamos botar Ele cada vez mais na nossa vida. Vamos fazer com que Ele faça parte de nós todas as vezes que nós precisarmos e quando nós não precisarmos. Vamos nos lembrar deles diariamente, não só nas horas que a gente precisa, mas diariamente. Eu costumo sempre agradecer a tudo que acontece durante o dia que vai me acontecendo, né? Até às vezes uma oportunidade que eu tenho de ajudar alguém na rua, assim, ou alguém que queira atravessar a rua, alguma coisa assim, né? Ou alguém deixou cair alguma coisa, eu vejo, eu aviso a pessoa, né? Antes que a pessoa me agradeça pelo aquilo que eu fiz, né? Eu já agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter feito aquele bem ali. E assim a gente vai trazendo a espiritualidade superior para a nossa volta. Assim nós vamos trazer Ele para junto de nós. Certo, pessoal? Que todos nós tenhamos um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de alegrias, que nós possamos trazer em comunhão a nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho e todos. Certo? Um feliz Ano Novo para todo mundo.